Aí, manifestação do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Julgamento no TSE concluído, a maioria dos ministros decidiu justamente pela condenação e tornou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Mota, uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Queria naturalmente pedir sua análise e sua avaliação. Terceiro dia de julgamento, último dia. Definição, então, Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, votos de Carmen Lúcia Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Algo diferente do que você imaginava, Mota? Daniel, há quem diga que aqui se encerra um capítulo da história brasileira. Mas há quem diga que uma transformação do país está apenas começando. O sinal dessa transformação é o despertar de uma consciência política na maioria da população. É isso o que eu constato quando eu saio às ruas. Esse talvez seja o maior legado da era Bolsonaro. Os milhões de brasileiros que tomaram a pílula vermelha e despertaram de um longo sono político. Não que o presidente Jair Bolsonaro não tenha deixado outros legados igualmente importantes, como, por exemplo, o Ministério Técnico, montado com base em qualificação e competência e não em troca de favores ou apadrinhamento político. Como a redução recorde no número de homicídios, só no primeiro trimestre de 2019, a queda foi de 25%. Apreensão recorde de drogas, o maior programa de privatização da história do Brasil, a extinção de 27 mil cargos públicos, a lei da liberdade econômica, que expressão bonita, o marco do saneamento básico, o marco das ferrovias, o marco do gás, a entrega de mais de 400 mil títulos de propriedade rural e a queda recorde no número de invasões. O governo Bolsonaro foi o primeiro desde 1988 que acabou o mandato gastando um percentual menor do PIB do que quando o governo começou. Jair Bolsonaro, quando se tornou presidente, ele fez exatamente o que ele disse que ia fazer, e isso foi uma inovação absoluta na política presidencial brasileira. O presidente Jair Bolsonaro, também na minha memória, foi o primeiro presidente que fez da defesa da liberdade uma parte integral do seu discurso. Ele foi o primeiro presidente que eu me lembro que teve a coragem moral de levantar a sua voz em defesa do direito de autodefesa armada do cidadão de bem. O presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente que eu me lembre que defendeu uma intervenção menor do Estado na vida privada e no mercado. O presidente Bolsonaro também foi o primeiro, que eu me lembre, a ser atacado todos os dias pela maioria da mídia. Curiosamente, apesar disso, ele sempre arrastou multidões em todos os lugares onde ele andou. Pela primeira vez na minha vida, eu vi cidadãos tirando dinheiro do bolso para comprar uma camiseta com a foto de um político, ao invés de receber dinheiro dos políticos para usar as camisetas, que é o que acontecia antes no Brasil. Tanto que um dos refrões cantados nas manifestações era "Eu vim de graça". Uma decisão jurídica pode tornar inelegível um homem, mas é incapaz de afetar uma ideia. E a ideia que hoje domina o coração dos brasileiros é a ideia da liberdade. Há quem diga que hoje se encerra um capítulo da nossa história, mas quando um capítulo se encerra, sempre começa outro.